Pessoal, voltando aqui, caiu a nossa live. Vou esperar a Kátia entrar novamente. Nós vamos falar sobre pré-natal psicológico hoje, com a psicóloga Kátia Sanches. Nós começamos a live já alguns minutinhos antes para o pessoal entrando, caiu a nossa conexão. Estou conectando de novo, estou esperando a Kátia entrar aqui. E vai ser um tema bem legal, bem oportuno para o mês de agosto. A Kátia já... Ó, Oi, agora sim, eu tô te vendo. Alguma é, coisa aconteceu que caiu a nossa conexão. quando você falou que não estava me vendo, eu falei que estranho, né? Eu fui ver como é que estava a internet aqui e aí de repente caiu tudo. Olha É, lá, faz parte, né? faz parte. Nosso sistema de Wi-Fi, independente de ser aqui ou de ser aí, a gente sempre tem algum probleminha. Exatamente, com Kátia, certeza. e eu estava fazendo um breve warm-up aqui para a gente poder começar o nosso assunto, até porque, devido ao fuso horário, eu tenho alguns resultados bem positivos, assim, após a live, o pessoal acaba entrando e assistindo muito, porque eu acho que é o tempo que cada um chega em casa, ou o tempo que cada um tem Sim, disponível e vai assistindo esse material, né? com E certeza. explicando da importância de a gente trazer esse tema, porque dentro do Lagum, para esse mês de agosto, a gente está no agosto dourado, né? Que é muito comentado. Então, não só falar sobre o aleitamento materno, não só falar sobre a gestação em si, mas todos os assuntos pertinentes à mulher, tudo que possa trazer de benefício para a mulher, principalmente durante esse período de gestação. Né? Sim. E eu também gostaria de comentar que, a convite da Kátia, eu acabei participando de algumas aulas da EPP, e ela tem vários projetos também que ela vai comentar com a gente logo após o nosso papo aqui, nosso bate-papo da live, mas que é muito interessante a gente conhecer o quão grande é esse universo materno, o quão grande é esse universo feminino e quantos cuidados e quão forte é essa rede de apoio que a gente acaba tendo disponível em acesso à informação, em acesso a profissionais, e que até então a gente desconhece muitas vezes. Né? Então, acho que isso vai ser um ponto bem legal da nossa conversa. Bom, mas eu vou Sim. começar me apresentando enquanto o pessoal vai chegando. A Lagum BG é uma empresa de organização residencial profissional, como muitos de vocês já sabem, mas o foco é sempre no indivíduo, né? A casa, o processo de organização é somente um veículo. O foco é muito mais o bem-estar do indivíduo. E para isso, nesse mês, a gente está trazendo bastante assunto, bastante informação sobre como manter a nossa vida interna mais organizada, o nosso emocional mais organizado, o nosso bem-estar, para que a gente possa refletir isso em todos os ambientes da nossa casa, para as pessoas que já estão voltando ao trabalho. E o foco desse mês de agosto, dentro dessa organização interna, dentro dessa organização emocional, é poder falar um pouquinho para essa mulher que está gestante, para essa mulher ou que pretende engravidar, ou para essa mulher que está para ter o nenê, e que a vida continua, independente da situação do coronavírus, independente da pandemia, né, das pessoas em casa, é uma vida que segue. Né? Mulheres continuam tendo filhos, as mulheres continuam engravidando, as mulheres continuam gestando. Isso não impediu esse processo comum da vida. E como será que foi para elas lidar com tudo isso? Para as que já conhecem um tipo de trabalho como a Kátia vai apresentar aqui, para as que não conhecem e agora passa a conhecer e fala, poxa, isso poderia ter me ajudado naquele momento tão difícil para mim, ou no momento tão difícil que eu estou passando. Né? Então, o tema da live de hoje é pré-natal psicológico, o que é, como podemos equilibrar as emoções durante a gestação com o apoio do psicólogo perinatal. E aí eu vou pedir para a Kátia fazer o favor de se apresentar. Legal, é muito interessante esse seu projeto, né, Juliana? Eu gostei muito, né, de saber dele, da existência, desse olhar que tem muito a ver com a minha linha de trabalho, o meu pensamento aqui, então isso é muito legal. Quero agradecer aí o convite, né, para estar aqui falando um pouquinho sobre esse tema realmente tão importante e sobre esse meu trabalho que eu particularmente, né, amo o que eu faço. É, Então, vamos lá.
Bom, eu sou Kátia Sanches, então, psicóloga perinatal e parental. Eu sou formada já há 20 anos, mas a minha caminhada, né, na clínica foi de atendimento a adultos, crianças, adolescentes, então atendia públicos de forma geral e sempre assim em busca de algo que me chamasse bastante atenção para que eu pudesse me especializar e desenvolver um foco de trabalho. E aí, depois que eu tive os meus filhos, hoje a minha filha tem 13 anos, o meu filho tem 12, já são adolescentes. É, Há 13 anos atrás não se falava em nada disso, né? E até em doula, parto humanizado, enfim, nada, pelo menos aqui em Dayatuba, né, na região, nada. Então, eu acabei seguindo mesmo as coisas da própria, que eu vi na faculdade, a gente estudou sobre um pouquinho sobre parto, eu vi que o parto natural era realmente o melhor, então eu queria esse caminho, mas enfim, as coisas não acontecem como a gente gostaria. Nesse momento em que meus filhos nascem, os médicos ainda muito cesaristas, né, aqui em Dayatuba, onde eu estou, interior de São Paulo, e aí eu acabei descobrindo, né, muitas coisas nesse caminho, e principalmente no meu segundo filho, porque quando a minha filha estava com 10 meses, eu descobri que estava grávida de novo. Então, eu queria ter dois filhos, mas não era para ser tão então já. pertinho. Entendi. E aí, o que aconteceu, né? Quando ela tinha 1 ano e 5 meses, ele nasceu. Então, eu tive um segundo pós-parto muito tenso. Então, série de coisas que eu fui vendo e descobrindo que as coisas não acontecem como na teoria, né? Afinal, a gente estuda tanto na faculdade, eu digo que a ignorância às vezes é uma bênção, né? Às vezes é melhor você não É. saber de nada, não criar aquela ansiedade. E assim, como eu tinha, né, muitos conhecimentos, então eu acabei ficando realmente muito angustiada com algumas coisas. E aí, nesse momento que eu passo o segundo pós-parto, eu comecei a ter muitas angústias e várias questões foram acontecendo, né? Um desencontro, né, no relacionamento entre o casal, essa nova família. E aí eu falei, mas o que é tudo isso que está acontecendo, né, comigo? E aí eu fui buscar estudar mais esse foco, que até então eu não tinha, né, isso como uma prioridade. Aí comecei a estudar sobre a psicologia da gestação, puerpério, e aí eu me encantei por todo esse trabalho e entendi que realmente as mulheres precisam de muito apoio nesse período de vida, né? Desde a gestação para poder se preparar para esse pós-parto, para esses anos iniciais da vida do filho e para a maternidade em si, que é para a vida toda, né? Então, nesse momento eu fui buscar uma especialização realmente mais concreta nisso. Então, eu sou pós-graduada nessa área e vários outros cursos, e a EPP é uma delas, né? Que foi o local que eu mais me identifiquei e fui seguindo esse caminho. Então, eu digo que a minha trajetória, o meu trabalho dentro dessa área perinatal veio realmente muito da minha vivência pessoal unido a todos os conhecimentos que eu fui adquirindo e obtendo, né, nessa minha busca. E Isso aí que o você... pré-natal... Pode Pode continuar. falar. Não, Não, isso pode que perguntar. você colocou, só te interrompendo, desculpa, é muito importante até para as pessoas que estão entrando agora, que você falou que até alguns anos atrás não se falava disso, as pessoas não sabiam o que era esse atendimento pré-natal, né, psicológico. E eu te falo muito, lembrando da gestação da minha mãe, por exemplo, do meu irmão mais novo, há 35 anos atrás. Nunca que se falava nesse apoio psicológico à mulher ou gestante, ou os conflitos e as dificuldades e as angústias que ela vivia durante o processo, e que nem sempre a rede de apoio que existia ao redor, que era os familiares ou amigos próximos, também tinha informação e ferramentas, né, de como ajudar. Muitas Exato. vezes, não, como você disse, a ignorância, às vezes, por não existir o conhecimento, ou esse conhecimento não ter sido falado ou explanado para essas mulheres, que vem, a gente está falando de uma gestação aí de 40 anos atrás, de 30 anos atrás, que
passaram por processos dolorosos e que hoje, a mulher de hoje, com toda a informação que a gente tem, não precisa. Ela pode recorrer a um serviço, a um trabalho como o seu, que você está colocando aqui para Sim, gente, né? com certeza. E aí é interessante quando você levanta a questão de que não tinha realmente, né, esse espaço de escuta para essa mulher e nem para ela entender o sentimento. A gente tinha uma outra coisa que era muito diferente do que se tem hoje, quando a gente para pensar, né, em algumas décadas, né, passadas aí, que é a época da minha mãe, da sua mãe. Naquele momento, as mulheres não trabalhavam, né? Estava até comentando sobre isso no meu grupo de pré-natal ontem. As mulheres não trabalhavam, o trabalho era a casa, os filhos, e as mulheres eram educadas para isso, né? Para ser uma boa mãe, uma boa dona de casa, para adquirir um bom casamento e tudo Isso. mais. Essa era a questão da mulher. Só que tinha uma coisa muito boa nessa época, que era assim, quando a mulher tinha um filho, todas as mulheres daquela família, as vizinhas, as amigas, todo mundo ia acolher essa mulher. Todo mundo ia ajudar. A mulher não podia nem lavar o cabelo, não podia levantar da cama, né? Então tinha dieta, quarentena, resguardo, enfim, todos esses nomes que eram utilizados. E as amigas, né? As outras mulheres mesmo, elas iam lá para fazer a canja, a canjica, então cuidavam da casa, deixavam tudo em ordem para essa mulher. E ela tinha então esse momento para ela digerir, por mais que ela não tivesse espaço para falar, mas ela ia assimilando aqueles sentimentos todos que estavam acontecendo dentro dela, aos poucos, tendo esse espaço, esse momento com o seu bebê. Então, isso era muito legal daquela época, esse pedacinho, que não temos mais hoje, porque a gente vê o quê, né? Hoje em dia, as mulheres trabalham, né, até o finalzinho da gestação, porque essa sociedade mudou, então as mulheres nas últimas décadas foram educadas para ser uma executiva, não depender dos homens, né, ter o seu próprio sustento. E aí, nesse caminho, muitas coisas, né, se perderam, as famílias são pequenininhas, as avós, muitas vezes, ou não tem mais a avó, ou ela não está perto, às vezes mora em outro estado, em outro país. E aí, essa mulher, quando ela tem o bebê, ela fica muito sozinha, porque tá todas as outras mulheres trabalhando, e muitas vezes até a própria avó. Né? Então, esse espaço, né, esse acolhimento, elas não têm. Então, acho que devido a todas essas mudanças, né, e os estudos que vão caminhando, foi surgindo, né, esses estudos, a questão, né, da psicologia da gestação, o quanto isso impacta no desenvolvimento emocional do bebê, isso já é estudado há muitas décadas atrás. Só não é falado, as pessoas só não sabiam disso, só não tinha esses nomes, né? Que é a psicologia perinatal e parental, que é a minha especialidade hoje. E aí o que é, né, a psicologia perinatal e parental? Perinatal se refere ao período em torno do nascimento, então antes, durante e depois. E a parental, né, é a questão da construção dessas funções que estão em torno desse bebê, né? Essa vinculação, esses cuidados todos que essa rede de apoio vai oferecer. Então, desde a construção da maternidade, da paternidade, da avosidade e todos que estão em volta, né? Então, é daí, né, esse início desse estudo, depois que vem o pré-natal. Mas você quer comentar alguma coisa antes? Eu acho muito legal, porque eu estava dizendo no comecinho da live que eu não sou mãe, nunca engravidei, então eu não tinha o acesso, né? Eu nunca busquei saber sobre esse assunto. E aí, quando eu fui introduzida a você através da Delen, que eu tô vendo que está aqui com a gente, Tá do aqui, Multibaby Planner, eu falei assim, poxa, mas espera aí, o que é isso? Então, existe esse apoio, existe esse trabalho, né? E aí comecei a fazer as aulas da IPP que você me sugeriu naquela semana para conhecer um pouquinho mais sobre o assunto, e eu vi o quanto se fala dessa importância da família também, e não só da gestante. Então, assim, tanto o trabalho perinatal quanto parental
pode envolver, sim, e deve, eu acredito, toda a família, e não só a gestante em si. Porque, como você disse, muitas passam por problemas ou processos conjugais mais complexos ou complicados durante, né, esse período. Às vezes já tem outros filhos mais velhos também envolvidos ou necessitando de uma determinada atenção que aquela mulher às vezes não está pronta para dar. Tem a questão dos filhos também ficarem com os avós, como você colocou, quando essa mulher volta ao trabalho ou quando ela trabalha até o finalzinho da gestação, esses avós são envolvidos. Então, todos, eu acredito, precisam conhecer e estarem envolvidos com esse assunto. E aí até ia pedir, Sim. Kátia, se você pode comentar um pouquinho, para quem não conhece, como eu, como que funciona essa sessão de perinatal e essas sessões parental? Você auxilia ou sugere o convite a esses familiares ou isso é uma decisão Uhum. somente da gestante? Como que funciona esse processo Tá. no seu trabalho? Então vamos lá, né? Eu comecei a falar um pouquinho da minha caminhada, né? Como que eu cheguei até a psicologia perinatal e parental, mas não falei dos meus trabalhos, dos meus serviços Isso, hoje. por favor. Então, hoje existe o atendimento individual, né? Eu só tenho esse foco, então eu só atendo no consultório, que agora está acontecendo tudo online, né? Devido a essa É, pandemia que a gente está vivendo. Então, esse atendimento desde o casal que resolve engravidar até os primeiros anos de vida, né, da criança. Então, o casal, ou só a mãe, ou só o pai, né? Se for necessário, a gente chama a família. Então, esse trabalho eu venho já há 7 anos me dedicando a esse universo materno e falando nas minhas mídias sociais sobre essa importância. Quando a gestante ou a mãe vem fazer, né, essa procura pelo atendimento, então, dependendo da situação ou do que ela está vivenciando, eu acho extremamente importante a participação do pai em algumas consultas. Então, na gestação, para ele entender o processo do que essa mulher vai viver, né, de tudo que pode acontecer depois. Então, eu chamo ele para algumas orientações. E no pós-parto, para facilitar a comunicação entre esse casal, já que o filho chega e desestrutura toda a família, então às vezes a gente precisa ajudá-los a refletir sobre tudo isso que está acontecendo. Isso no trabalho individual. E em alguns momentos a gente precisa chamar a avó, né? Nunca precisou chamar outros membros da família, mas né, o pai e a avó, às vezes a gente precisa chamar isso para o atendimento individual. Fora o atendimento individual, eu desenvolvo alguns grupos. Então, rodas de casais grávidos eu fazia junto com uma enfermeira, mas para realmente trazer essas reflexões do que poderia acontecer depois, para que esses casais já ficassem. Não dá para a gente falar nunca preparados, né? Porque é uma experiência tão única a maternidade e a paternidade que ninguém sabe o que vai acontecer. tá. Então, preparados de forma não dá para ficar. Mas digamos que seria um preparo dentro do possível, né? Para Certo. pelo menos quando o casal chega naquele momento, ele saber, não, eu lembro que ela comentou isso, então tá tudo bem, tá tudo normal, não tem nada fora acontecendo comigo, né? Aham. Então, nesse sentido, né, é que eu fazia essas rodas. Depois que eu fiz o curso, porque a EPP, como você viu, tem o pré-natal psicológico na prática. Esse Sim. curso, quem desenvolveu foi a Alessandra Reis, né? O método é dela. Dentro dos estudos que ela fez, e já com muitos anos de experiência com gestantes e mães, ela desenvolveu o pré-natal no doutorado dela como prevenção da depressão pós-parto. Uau, que Então, interessante isso. ela validou esse método no pós-doutorado dela. Então, o curso veio depois disso, né, desses estudos que foram realmente, né, aí, científicos. E aí eu falei, não, vou fazer o curso, né? Já tinha feito vários cursos da IPP. E aí eu falei, bom, vou fazer esse. E depois que eu fiz o curso de pré-natal, eu mudei completamente o meu trabalho aqui com os casais grávidos, porque antes eram rodas de casais grávidos com alguns temas, mas para psicoeducar mesmo em relação àquele assunto. E depois eu passei a seguir esse método da IPP,
somados à minha experiência aqui, ao que já tinha dado certo, então fiz algumas readaptações e ajustes. E hoje, o pré-natal, ele pode acontecer individualmente, para algumas mulheres que querem, ou que de repente não deu para entrar no grupo, mas o forte desse trabalho é o grupo, né? Porque no Ah, grupo a tá. gente tem uma troca, essa escuta, então é diferente, né? Então a gente trabalha muito, e aí o meu é o pré-natal psicológico coletivo. E aí o que que é, né, esse programa? Eu chamo o meu pré-natal, eu chamo de um programa de prevenção e promoção da saúde mental da mãe e do bebê, porque a Ótimo. gente trabalha, né, todo esse contexto aí. Então, o pré-natal, ele tem alguns, né, objetivos, depois eu detalho assim um pouquinho para vocês conhecerem os, cada encontro, né, os temas, enfim. Mas o pré-natal em si, ele tem alguns objetivos, que é cuidar, né, realmente dessa família que vai nascer junto com esse bebê que está nascendo aí, porque a mãe, não é porque o bebê nasceu e essa mãe, né, nasceu junto, como dizem, né? Não, essa mãe ela vai ser construída. Então, o objetivo é cuidar para esse preparo, prevenir então esses adoecimentos psíquicos, em especial a depressão pós-parto, mas a gente sabe que tem, né, crises de ansiedade, estresse, síndrome do pânico, tem muitas coisas que podem acontecer, né? Em especial se a mulher já tiver tido algum quadro desses durante a vida dela, então é um fator de risco. Promover essa vinculação mais saudável entre a mãe, o pai e o bebê, porque muitas vezes o pai ele fica mais de lado, já que é no corpo da mãe que as coisas acontecem, já que quando o bebê nasce e ele é amamentado, ele está sempre muito grudado à mãe, e esse pai pode ir se sentindo excluído, pode ficar até com ciúmes desse bebê, ele não consegue encontrar esse espaço para ele. A gente precisa falar sobre isso para que ele sinta essa necessidade de entrar, essa vontade, para que essa mulher também dê espaço para esse marido entrar nessa relação, né? Exato. E, Kátia, só te interrompendo um pouquinho, existe ainda essa conotação da supermulher, ainda que, como você disse, essa mãe está sendo construída, mas nem sempre as pessoas vem dessa forma. Às vezes, o fato dessa mulher gestar e dar à luz é como se ela fosse mãe agora e ela devesse, ela tem a obrigação de saber de tudo. Ela tem a obrigação de ser a supermãe, saber amamentar, saber cuidar do nenê, saber continuar lidando com a casa, saber lidar com o marido. Existe ainda uma pressão pela sociedade de ver essa mãe como a que deve saber fazer tudo? E a mãe acaba se sentindo naquela pressão, muitas vezes, de se sentir com a autoestima baixa, de falar, poxa, eu não estou sendo essa supermãe, eu não estou conseguindo lidar, estou precisando de ajuda e eu tenho vergonha de pedir porque eu deveria saber. Existe essa pressão? Uhum. Sim, muito, né? E essa pressão não é só da sociedade, né, do externo, como da própria mulher. E por que a gente tem, né, isso? Às vezes a gente se sente, a mulher diz assim, não, porque meu marido espera, ou ele, né, ele acredita que eu vou fazer isso, mas o marido não disse nada muitas vezes, nem é aquilo que ele espera, mas ela própria acredita nisso, porque culturalmente, quando a gente olha então para a história, quais são aquelas responsabilidades da mulher? Né? A casa, o filho, enfim, esse dar conta de muitas coisas que essa mulher veio se desenvolvendo, né, ao longo desses anos. Então, ela tem essa cobrança interna. Ninguém precisa cobrar, né? Ela já tem isso. E fora que sim, né, a sociedade também espera isso da mulher, que é outra questão que a gente está falando que é cultural, e que o pré-natal tem esse objetivo também de desmistificar essa questão e de dizer, né, para essa mãe, e isso eu trabalho não só no pré-natal psicológico, mas também como nos meus grupos, que eu tenho grupos de pós-parto, né, para mães e bebês, e tenho o grupo para mães que têm filhos entre 1 e 3 anos. E o grupo de pais, que agora não está acontecendo, mas pais homens
porque eles não aderiram online, então eles estão aguardando voltar, mas esse grupo já tinha 2 anos acontecendo aqui no consultório, que era um grupo só de pais para a gente discutir sobre a paternidade. Paternidade. Então, é muito, muito legal, né, esse trabalho para que a gente possa realmente ir desconstruindo tudo isso e mostrando que, né, a gente não dá conta de tudo e tudo bem a gente não dá conta de tudo, né? A gente não é perfeita, as nossas mães, os nossos pais não foram e a gente também não vai ser. E uma mãe perfeita, eu costumo dizer para um filho, é uma tragédia, porque esse filho nunca vai se sentir ao alcance dessa mãe, né? Ah, Então, é ótimo. importante que a gente possa já ir conversando e mostrando para esse filho que a gente faz aquilo que é possível para nós. A gente faz, aliás, a gente faz o máximo que a gente pode por um filho. Mas se a gente não fez naquele momento foi porque faltou algumas outras questões para nós, que às vezes a vivência, a experiência de vida só que vai nos trazendo isso, né? Auxiliar. Então, essa questão é importante ser trabalhada no pré-natal psicológico para que minimize, né, as questões lá nesses primeiros anos de vida da criança. Entendo. E quando que é necessário ou oportuno, ou se acontece, de você precisar trabalhar em parceria com outros profissionais de outras áreas ou áreas que se integram? Acontece alguma situação dessa? Sim, bastante. E o pré-natal, ele tem, né, esse trabalho. Então, só para terminar os objetivos, eu vou contar para você como é que funcionam os encontros. Ótimo. Então, o pré-natal, além de tudo isso que a gente está conversando aqui, ele tem, né, o objetivo de estimular essa parentalidade compartilhada, né? Então, para a gente sair dessa questão de que só a mãe é que é responsável pelo bebê e que só ela que vai cuidar. Não, precisa dessa rede de apoio. Esse bebê não é só dessa mãe. Esse bebê tem a mãe, tem o pai, tem o avô, uma avó, um tio, uma tia. Enfim, tem todas essas pessoas que estão em volta e é importante que essas pessoas possam fazer parte, né, desse processo. Auxiliar também o pré-natal nessa transformação do casal para essa família, né? Porque até então o casal eram dois, aí a criança nasce entra no meio, aí as diferenças entre a educação e as culturas das famílias começam a vir à tona, né? Afinal de contas, quando a mulher fica grávida, começa a mexer muito com o relacionamento com a nossa mãe, né? Então a gente começa a olhar para isso, começa a lembrar, ter muitas lembranças da nossa própria história, né, de vida. Então começa a mexer um pouquinho com essas questões aí. Ajudar o casal, então, e essa família a entender como é o processo gestacional, quais são esses aspectos emocionais que essa mulher passa, tanto na gestação quanto no parto e no pós-parto. Prevenir essas dificuldades, então, entre o relacionamento do casal e a família de origem, quando a gente trabalha essas questões, e também psicoeducar em relação ao desenvolvimento do bebê, né? Porque muitas vezes só se fala e só se preocupa com o desenvolvimento físico do bebê, mas é importante a gente pensar sobre o desenvolvimento emocional do bebê, que está totalmente ligado a essa mãe, a Ah, esse que pai, a legal. essa família. Então, quando a gente cuida dessa gestante, a gente está cuidando não só da gestante, a gente está cuidando desse bebê e está cuidando de um futuro melhor, porque esse resultado a gente vai ter lá na frente nesse adulto que vai, enfim, se estruturar na vida de uma forma melhor quando ele começa com uma vida aqui atrás já estruturadinha. Ai, que Então, é bacana extremamente mencionar, importante. Kátia, que não é só para a gestante, você cuidando dela e do emocional dela, automaticamente você está favorecendo e beneficiando aquela criança que está totalmente conectada àquela mãe naquele momento e está recebendo todo esse resultado, né? Com certeza. E aí, entrando então na pergunta que você fez, né, com os Uhum. outros profissionais, esse programa do pré-natal psicológico, ele é um programinha bem completo. Eu costumo dizer que não é um curso para gestante, não é apenas um grupo de gestante, ele é muito mais do que isso. Ele proporciona esse acompanhamento
psicológico, emocional, para que a gente possa observar se o que a mulher está sentindo naquele momento está dentro do que é esperado para o período gestacional ou se tem alguma coisa que está escapando. Então, ele proporciona essa troca de experiências entre elas, o compartilhar dos sentimentos, mas também traz informações e orientações que vêm de outros profissionais. Então, como eu disse, são 8 encontros. O primeiro é o encontro mais de integração, a explicação do programa. O segundo encontro vem uma obstetra, que vai falar sobre os tipos de parto. Então, eu estou sempre junto, né? O método Arraes, ele implica em uma psicóloga perinatal estar sempre presente em todos os encontros. Para quê? Para que a psicóloga faça essa costura entre a técnica e o emocional. Porque o obstetra, que é o médico, ou às vezes, quando o obstetra que eu tenho parceria que não pode vir, é uma enfermeira obstetra. Então, ela vai falar sobre os tipos de parto e, junto com essas informações técnicas, a gente também vai falar sobre as questões emocionais. Aí, no terceiro encontro, vem uma nutricionista materno-infantil e uma educadora física, que geralmente é uma fisioterapeuta pélvica. Então, a gente vai falar nesse momento sobre alimentação na gestação, no pós-parto, sobre atividade física, sobre como preparar esse corpo para um parto natural, por exemplo, se for esse o desejo da mulher, mas também para falar sobre o próprio corpo, a questão da sexualidade, né? Então, a fisioterapeuta pélvica traz um pouco isso, às vezes o receio, né, que a gestante fica de ter relação, ou o marido fica, né, nesse momento, ou às vezes, né, o quanto a libido também diminui. Então, essas coisas a gente conversa nesse encontro também. Aí, o quarto encontro é a construção da maternidade e da paternidade. Aí é só comigo, de profissional, mas aí os pais são convidados, que inclusive a gente teve esse encontro ontem. Que legal! Aí os pais vêm e a gente vai conversar sobre isso. Para quê? Para realmente facilitar essa reflexão, para que possa abrir esse canal entre eles, para que eles possam desenvolver esse assunto em casa e ir se preparando, né, para tudo que vem. Aí o quinto encontro a gente conversa sobre avosidade e maternidade transgeracional. Aí as avós são convidadas. Por quê? Né? Para que a gente possa também acolher esse sentimento dessas avós, porque as avós, elas revivem a própria vida através da vida dos filhos, né? Uau, que Então, linda essa frase! quando a filha dela está grávida e nasce o bebê, para ela era como se ela estivesse vivendo esse processo e nascendo a filha. E para a sogra a mesma coisa, né? Para a avó paterna. Então, esse processo, a gente abre esse espaço para trazer esse acolhimento e também orientar ela sobre as mudanças, né? Porque as avós têm aquela questão, né? De falar, não, mas você tem que dar chazinho, não, mas você tem que, enfim, né? Aquelas coisas mais tradicionais e antigas. E a gente poder explicar que muitos estudos, lá deu certo, funcionou, mas hoje existem outros estudos mais recentes, que mostram, né, outras questões, e como elas podem apoiar essa mãe, esse pai, e dando espaço para que eles possam se construir como mãe e pai, e que eles possam errar, porque é errando que a gente aprende. Ótimo, linda essa abertura. Então, esse encontro é com os avós, o quinto encontro. Aí, no sexto encontro, é sobre os adoecimentos psíquicos e o puerpério. Também é só comigo. Mas no sétimo encontro, eu convido uma pediatra. Aí a pediatra vem para falar sobre os primeiros cuidados com o bebê. Então, nesse momento, os pais também são convidados, né? Que acho que os homens têm se tornado cada vez mais participativos no cuidado dos filhos, e isso é muito importante, Muito. né? A gente precisa trabalhar isso, o que antigamente não acontecia, né? E hoje ainda existe, né, às vezes alguns preconceitos de alguns homens, né, aquela visão mais machista, mas tem muito a ver com a forma que eles foram criados mesmo. Então, tem essa questão. E no oitavo encontro, eu convido uma consultora em amamentação, porque aí a gente vai falar sobre esse aspecto,
o que também não é nada tão simples, né? Bebê nasceu, mãe dá leite, bebê mama, juntou os dois e pronto. Tá Não é perfeito. assim, Não é né? assim. Exatamente. Existe uma técnica, existe todo o lado emocional que vai influenciar nesse momento. Então, a gente também trabalha essas questões. Então, como você pode ver, né, e as pessoas que estão acompanhando aí, nem sei se as pessoas tiverem depois alguma dúvida, pergunta, quiser colocar, mas assim, é um programa bem completo, onde a gente trabalha em parceria com esses profissionais para trazer tudo o que essa gestante precisa saber durante a gestação dela e para esse início desse pós-parto. Que legal. Kátia, e o que você colocou desse envolvimento mais próximo agora do homem, né? Dessa mudança de comportamento. A gente pode colocar que o tratamento perinatal, ele pode começar antes do período da gestação, quando o casal começa a planejar engravidar? Isso já faz parte? Exatamente. Já faz parte. É extremamente importante, né? O ideal seria esse. Ai, queremos ter um filho. Ok, então vamos começar a pensar juntos sobre isso? Né? Isso. Trabalhar essas expectativas, trabalhar o que realmente, qual que é o desejo de cada um, o que cada um espera, né? Porque o que acontece, que a gente observa, né? Ainda eu tenho feito um trabalho ano passado, no começo do ano, que eu comecei a desenvolver os grupos de pré-natal psicológico coletivo. Aqui em Dayatuba, sou só eu, por enquanto, que desenvolvo isso, né? Espero que em breve a gente tenha outras psicólogas também Aham. desenvolvendo. Eu apoio os profissionais para que isso aconteça. Ótimo. Eu fui a primeira psicóloga perinatal aqui em Dayatuba também. Então, eu venho plantando essa sementinha para que as mulheres cada vez se conscientizem disso. Mas a preocupação maior é com o parto, é com o enxoval do bebê, né? A mulher não investe ainda, pelo menos que a maioria delas, nesse aspecto emocional. Eu tenho muitas gestantes, por exemplo, esse meu grupo de gestante que eu estou agora, no pré-natal psicológico, são 4 que já têm filhos, é a segunda gestação, e 2 que é a primeira, quer dizer, 2 que é a primeira em partes, porque tem uma que teve uma perda e tal, então não Isso. vai ser de fato primeiro experiência com o filho, mas não, a gestação ela já teve essa experiência de gestar. Então a gente percebe que quando a mulher já teve um filho, aí ela entende a necessidade de começar a olhar para isso e acompanhar. Né? Porque a mulher que está engravidando agora na primeira vez, ela está bem, ela está feliz, era exatamente isso que ela queria. E aí ela diz: para que eu vou procurar uma psicóloga? Eu estou bem, né? É. Porque ainda existe aquele preconceito de procurar o psicólogo quando não está bem, né? Exato, e não é isso, né, que você está sugerindo, né? Você precisa não estar bem para procurar o psicólogo. Não, você pode estar bem, compartilhar daquela experiência em grupo, ouvir outras experiências do que pode vir a acontecer com você e ter essa informação para uma gestação mais tranquila. Porque o que você colocou é dessa questão do casal que planeja, né, engravidar e planeja ter um filho e cria as expectativas. E quando é o contrário, Kátia, quando acontece, até que você citou, aquele casal que de repente não estava planejando a gestação e ela acontece, e aquilo para a mulher às vezes pode ser uma boa notícia, ou pode ser aquela reação do tipo, puta, agora, não podia ter Exato. engravidado agora. E É. quando acontece também da mulher acabar tendo algum aborto espontâneo, algo que impacte também no emocional dela, e fala assim, poxa, e agora? O que aconteceu com o meu corpo? Será que eu vou estar preparada para gestar de novo? Essas duas questões pode ser trabalhada também em sessões Sim. de pré-natal psicológico? Sim, o pré-natal ele tem esse papel, né? Como eu disse, de prevenção e promoção, né, dessa saúde. A Delen está até colocando aqui, né? A cultura da prevenção ainda não é valorizada em todas as áreas. E não Isso. é mesmo, né? Então, o pré-natal ele vem muito nessa questão da prevenção. Então, o casal que quer engravidar, como a gente acabou de conversar agora há pouco, precisaria fazer esse acompanhamento. E o casal que não estava esperando, né? Porque assim, já é difícil esse resultado do positivo para quem estava planejando engravidar.
Quando recebe essa notícia, fala: meu Deus, será que era para ser agora mesmo? Ai, eu devia ter esperado um pouquinho. Aí na sequência, não, mas meu filho já está aqui, eu não posso agora ficar pensando que eu não queria. Né? Então, já vem todas essas questões que precisam ser falado, né? Isso precisa ser falado sobre isso, não adianta ficar guardando esses sentimentos. Aí aquele casal que nem imaginava, aquela mãe que nem nunca queria ter filho, né? Nunca pensou em ter filho. De repente ela se vê grávida, né? As duas coisas podem acontecer. Ou ela pode se surpreender e falar: nossa, né? Nunca imaginei e agora estou feliz que fiquei grávida logo depois dessa aceitação, né? Exato. Ou não, ou ela pode realmente ter bastante dificuldades para aceitar. Eu acompanhei casos assim, né? Assim, com a mãe com 8 meses já e assim tentando ainda aceitar essa gestação, porque não era o que ela queria. Ela via essa gestação e esse filho que ia chegar, ia destruir toda a vida dela, a profissão dela, enfim, N coisas, né? Mas é importante, porque esse trabalho todo, depois que o filho nasceu, enfim, tudo mudou, né? Ela tinha feito tanto esse trabalho interno de entender que não o filho só adia os planos, mas ele não precisa destruir os Isso planos dos da mãe, só vai planos. ter que esperar um pouquinho, né? Pouquinho. Só isso. É Mas toda uma depois você fina pode, adaptação. depois você pode retomar e tudo mais. E nas perdas, né? Nas perdas gestacionais, algumas mulheres não necessitam de um acompanhamento, mas a grande maioria necessita por quê? Porque quando ela vai engravidar de novo, ela vai ficar com muito receio, né? Hum. Então vai chegar perto daquele momento que ela teve aquela perda, ela vai começar a ficar com muito medo. Isso pode trazer ansiedade, pode trazer estresse. E isso a gente tem que cuidar, porque durante a gestação, um alto índice de estresse e de ansiedade pode trazer um parto prematuro e pode trazer uma dificuldade ou um atraso no desenvolvimento infantil. Ai, uau! Que complexo É, isso. é. Kátia, falando nessa questão dessas diferentes situações, né, que pode ocorrer durante a gestação, você tem alguns dados, só para a gente ter uma referência, assim, até porque eu ouvi isso em algumas palestras da IPP, eu achei bem legal, porque às vezes a gente não se dá conta, a gente às vezes acha que isso só acontece com a gente, ou que acontece com a gente, com aquela amiga próxima que engravidou. E se a gente for olhar como um todo, como a Delen até colocou essa cultura da prevenção, às vezes a gente acaba tendo um índice até grande de situações de pessoas, mulheres com depressão pós-parto, mulheres com crise de ansiedade durante a gestação, até chegar no infanticídio, que eu acabei vendo também que existe, do tipo, poxa, acontece, né? Sim. Mesmo que não é um número tão elevado comparado a outros tipos de distúrbios emocionais, mas acontece, e às vezes a gente também não para pensar que essa falta da cultura da prevenção pode levar consequências mais graves, crises mais complexas e difíceis de ser tratadas lá na frente, né? Sim, sim. Essa questão, né, é importante mesmo a gente conversar, porque as pessoas falam muito sobre a depressão pós-parto. Nas mídias, né, surgem muitas questões, e aí, nossa, a mãe que jogou o bebê no lixo, a mãe que fez isso e tal. A mídia trata isso como uma depressão pós-parto. E, na verdade, esses casos graves não é uma depressão pós-parto, é uma psicose puerperal, né? Então, a mãe Ah, realmente saiu fora, né? Ela não está vendo aquele bebê como um bebê, né? Ela vê aquele bebê como um pedaço de carne, como um objeto, como qualquer coisa assim. Ela está fora mesmo de si. A depressão pós-parto não é nesse estágio tão grande, né? Claro que ela pode se agravar no sentido da mulher realmente, né, cometer um suicídio e tal, mas raríssimas as vezes ela vai fazer alguma coisa com o bebê. Ela protege o bebê, ela faz com ela, porque aquele sentimento dela é tão forte, é tão sofrido, é tão doído, que ela tem essa necessidade, muitas vezes, de acabar com a própria vida para tirar aquela dor dela. Mas ela protege o bebê, né, na maior parte das vezes. Agora, o que se confunde muito também é o baby blues, que é a tristeza puerperal. Então, essa questão é um quadro benigno, importante que ele aconteça mesmo,
E geralmente de 70 a 80% das mulheres passam por isso no pós-parto, que Uau! geralmente ele fica naquele primeiro mês, né, os primeiros 15 dias, até o final do primeiro mês é para melhorar, porque a mulher, ela fica com uma instabilidade de humor, chora muito, né, fica muito angustiada, muito medo, insegurança. Então, todas essas questões que ela passa nesse início tem a ver com essa reestruturação interna, desse tornar-se mãe, do deixar de ser só filha, né, para ser mãe também, desse cansaço, né, dessa exaustão, dessa doação que a gente tem por um filho, né, que até então nunca se doou tanto a alguém, né, como a um filho. Então, tudo isso faz com que a mulher mergulhe nas próprias profundezas, sabe, dela. Então, isso é um baby blues, uma tristeza puerperal, natural, importante que aconteça para que a mulher possa se vincular de fato com esse bebê. Ela precisa Legal. viver esse processo. E às vezes as pessoas acham que isso é uma depressão, né? Então, nossa, mas você, né, você não está bem, está chorando muito, vamos no médico. Aí vai no médico e às vezes o médico fala: "Ah, realmente você está com depressão, vamos tomar um remedinho aqui". Aí se a mulher não tava, ela passa a ter, porque ela começa a se sentir culpada que ela está com depressão. Aí atrapalha o remédio, fica com medo de atrapalhar a amamentação. Então, assim, é por isso que a gente também diz, né, e lá na IPP, como você assistiu, o quanto é importante os profissionais, né, médicos inclusive, também conhecer sobre os aspectos emocionais que as gestantes e as mães passam nesse momento, né? Porque se ela for acompanhada numa psicoterapia e ela tiver uma rede de apoio legal, pronto, já é o suficiente aí, ela não precisa de uma medicação. Para que O ela que vai passe por esse precisar processo. o que vai precisar de uma medicação, sim, aí a depressão, quando a mãe fica com dificuldade de cuidar do bebê, quando ela tem muito medo de ficar com o bebê sozinha, quando ela começa a ter pensamentos, né, suicidas. Então, quando começa a ter essas questões, aí sim a gente vai entender, né, que é uma depressão. E a depressão, né, a gente vê que de 20 a 25% das mulheres têm, então é um número É um grande, número grande. é um número grande, mas assim, fala-se de 20 a 25% de depressão pós-parto. Mas quando a gente vai analisar os estudos, a gente vê que muito pouco, né, nem 10% chega a desenvolver realmente no pós-parto. Elas começaram lá na gestação, mas Ah, ninguém cuidou, ninguém ninguém cuidou. percebeu, ninguém viu, né? Kátia, Isso, que então, interessante isso que você está colocando. E mostra cada vez mais a importância do seu tipo de trabalho de acompanhar essa gestação, sim. para Uhum. prevenir que isso aconteça, né, pós-parto. É isso mesmo. São muitos, né, os cuidados, né, que a gente precisa ter com a gestante, né? Porque até quando eu comentei que a ansiedade e o estresse é natural nesse período gestacional, ele vai vir. A gente só precisa cuidar para que ele não seja em alto nível, porque em alto nível ele traz todos esses prejuízos, né, para a mãe e, consequentemente, para esse bebê. Então, ela cuidar, né? O pré-natal psicológico ele deveria ser complementar ao pré-natal tradicional, né? Deveria ser, porque o médico ele está cuidando de todo o aspecto físico da mãe e do bebê para que tudo ocorra bem, mas não está cuidando dessas questões emocionais e que a mulher, por questões hormonais e por questões da própria estrutura de vida, da estrutura psíquica, a história familiar e tudo mais, ela pode ter sentimentos que ela também não se Soube dá trabalhar. conta do porquê. Exatamente. Então, aí, mais sensível a gente continua tendo problemas, né, mesmo grávida, problemas no trabalho, problemas com o marido, né, dificuldades no relacionamento, às vezes, com a família, as coisas continuam acontecendo. Só que Acontecendo. se antes elas eram difíceis, na gestação elas ficam extremamente Extrema difíceis, difícil. né? Então, quer dizer, cuidar de tudo isso, a gestante precisa de um espaço para falar, né, sobre as suas angústias, sobre os Nossa, seus medos. obrigada por esse assunto enriquecedor. Eu acho que para muitas mães que vão assistir esse conteúdo que nós preparamos hoje, esse bate-papo, as pessoas que estiveram aqui live conosco, é extremamente valioso, porque às vezes a gente
pensa que é algo tão simples e não é, né? É um cuidado tão mais Sim. íntimo, tão importante, que pode trazer tantos benefícios para essa mulher gestante, para essa família gestante, vamos falar assim, né? E, Kátia, É agora a isso gente mesmo. está, assim, uns 5 minutinhos para encerrar. Nesse finalzinho, eu queria que você comentasse sobre os outros programas que a gente comentou no comecinho da live, que você tem, o Connect Day, todos os programas que você faz parte. Assim, as pessoas podem conhecer também melhor o seu trabalho. No final da live, eu vou Aham. colocar o seu endereço de Instagram para que as pessoas possam te enviar um direct, caso elas tenham alguma dúvida também ou queiram saber mais. Mas se você puder, Aham. nesse finalzinho, dar um overview para a gente, né, do que, esqueci a palavra em Sim. português, do que você faz, eu acho interessante. Aham, legal. Bom, então, além do atendimento individual, eu tenho o grupo de pós-parto, que é o Mamães que Falam. Então, para mães que participam do grupo junto com seus bebês até 1 ano. Depois eu tenho o Entre Mães, que é para mães que têm filhos entre 1 e 3 anos. Eu tenho uma jornada de mães, que hoje ela também tem nesse formato online, né? Eu tenho ela presencial aqui em Dayatuba e no formato online também. É um grupo fechado, uma caminhada terapêutica em 6 encontros que realmente aprofunda para ter esse reencontro, né? Depois que a gente se torna mãe, muitas vezes a gente esquece da mulher, depois tem uma dificuldade de se encontrar com ela, então a gente trabalha esse reencontro. E para isso eu tenho, né, esse foco de trabalho, ele está na página Novas Formas de Ser. Então eu tenho duas, né? A psicoapoio, que eu converso mais com as gestantes, desenvolvo o pré-natal psicológico, e o trabalho de apoio a profissionais. Então, profissionais que queiram entrar nesse universo materno, que queiram estudar sobre a perinatalidade, parentalidade, independente de ser psicólogos ou não, eu apoio esses profissionais. O Conecta Day é um encontro, né, entre profissionais desse universo que eu promovo, para um momento de networking, para um momento de, como o nome diz, conectar os profissionais e os projetos, né, para que a gente possa em conjunto e construindo essa rede de apoio a essas mães, a esses bebês, a essas famílias mesmo, né? Acho que a gente precisa disso. Eu acho que é isso, né? Um pouquinho. E o pré-natal psicológico coletivo aí também, que é um grupo, né? Esse é um pouco aí do meu Obrigada. trabalho. Então, eu vou colocar o seu endereço, que é o Psicoapoio Kátia, né, e o Isso, Novas Formas de Ser, para que eles perfeito. possam conhecer todo o seu, esses programas, toda a extensão do seu trabalho, né, que a gente não está focado somente numa questão em si, mas eu acho que você, através do seu trabalho e seus projetos, você consegue cobrir toda esse assunto que envolve, né, a questão da gestação, do engravidar, do pós-parto, da parentalidade. Eu acho que ninguém fica descoberto. Né? Tá todo mundo tendo um pouquinho de atenção dentro dos seus programas, o que é mágico, que eu acho que é bem valioso, bem humanizado, e eu Sim. acho que é fantástico, por isso que eu agradeço você ter participado da live aqui na Laguna Gil, eu sei que o seu tempo é super corrido, que você está sempre envolvida com um monte de coisa, então eu agradeço muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, e eu tenho certeza que foi valiosíssimo para muitas mamães que vão assistir essa live. Ai, Kátia, que legal. Eu que agradeço, viu, Juliana, o convite aí mais uma vez, a todos que participaram e elogiaram aqui o trabalho. E estou à disposição aí para o que vocês precisarem. muito obrigada. Tá Vou bom? deixar salva no feed. E, pessoal, quem tiver alguma dúvida ou comentário para a Kátia, o Instagram dela vai estar também no feed, vocês podem contatá-la diretamente. Obrigado, um Então bom tá final de bom. Até sexta-feira para todos mais. aí. Um Tchau, beijo. Tchau, tchau. tchau.